Bom dia, meu nome é Murilo e eu vou apresentar para vocês a aula de Exposição Ambiental ao Calor da disciplina optativa de Primeiros Socorros. Introdução. Por definição, nós temos que emergências por calor são sintomas induzidos por calor, geralmente precedidos por atividade física intensa. Nessa apresentação, nós vamos tratar das câimbras por calor, da exaustão por calor, da intermação e insolação e da hipertermia, do inglês heat stroke. Câimbras por calor. Câimbras por calor consistem em contrações involuntárias dos músculos, geralmente atingindo a região das pernas, dos braços, da musculatura abdominal e do dorso. As câimbras por calor ocorrem em função de atividade física intensa ou quando o indivíduo vai praticar uma atividade física e ele não possui preparo físico adequado para ela. Os primeiros socorros para câimbras por calor incluem descansar, refrescar-se e consumir bebida rica. Essa bebida rica é uma mistura de eletrólitos e carboidratos, e os seus principais representantes são os sucos e isotônicos. Pode ser útil ainda para as câimbras por calor o alongamento, a aplicação de gelo e a massagem dos músculos doloridos. Cabe destacar também que o exercício não deve ser recomeçado enquanto ainda persistirem os sintomas de câimbras. Exaustão por calor. Na exaustão por calor, estamos diante de um quadro um pouco mais grave, uma vez que agora aparecem sinais não apenas de comprometimento dos grupos musculares, mas também do sistema nervoso. A exaustão por calor é causada pela combinação de calor induzido por atividade física e pela perda de líquidos e eletrólitos pelo suor. Alguns sinais e sintomas são náusea, tontura, câimbras, fraqueza, dor de cabeça, fadiga e sudorese intensa. A exaustão por calor é uma condição que exige atenção, uma vez que ela pode avançar rapidamente para um quadro de hipertermia, culminando inclusive com a morte. Os primeiros socorros para exaustão por calor consistem em resfriar a vítima, levando-a para um local fresco, retirando suas roupas e a refrescando com um spray de água gelada. Pode-se ainda encorajar a vítima a ingerir uma bebida gelada, preferencialmente uma bebida rica, a qual contém uma mistura de carboidratos e eletrólitos. Intermação e insolação. Estes dois conceitos são importantes de serem compreendidos, uma vez que eles podem estar relacionados com as ocorrências de emergências por calor. A intermação ocorre quando o indivíduo fica exposto em um ambiente fechado com temperatura elevada por muito tempo, sem a ventilação adequada para realizar a dissipação do calor. Um exemplo de intermação é quando o indivíduo fica, por tempo prolongado, dentro de um carro fechado no sol. Já a insolação ocorre quando o corpo é exposto diretamente ao sol, por tempo prolongado e sem as proteções adequadas. Em ambos os casos, os desfechos para esses quadros podem ser graves, inclusive culminando com a hipertermia, o que exige atenção e denota a gravidade do assunto em questão. Hipertermia. Por definição, temos que hipertermia é uma emergência caracterizada por temperatura corporal acima dos 40 graus, com sinais de comprometimento do sistema nervoso central, manifestado por confusão, vertigem, perda de consciência e coma. Além disso, em função dos danos ao sistema nervoso, não é raro observar episódios de convulsões em pacientes com hipertermia. Em função disso, nos casos de hipertermia, é indispensável diminuir a temperatura corporal o mais rápido possível, a fim de reduzir não só o risco de convulsões, como também o risco de comprometimento dos órgãos internos, o que culminaria potencialmente com a morte. Portanto, em primeiros socorros, cabe a ativação do serviço médico de emergência e a iniciação do resfriamento imediato. Algumas considerações importantes. O resfriamento imediato é indispensável para reduzir a temperatura corporal. Entretanto, o modo como esse resfriamento será realizado depende das condições disponíveis no local. A melhor maneira de realizar a diminuição da temperatura corporal é a partir da imersão da vítima em banheira de água e gelo até o queixo, até que se atinja a temperatura inferior a 39 graus ou os sintomas neurológicos estejam resolvidos. Entretanto, esse método exige atenção, por dois motivos. O primeiro é que pacientes com sintomas neurológicos podem acabar se acidentando no ambiente de água, podendo ocorrer, inclusive, com crianças ou adultos, afogamentos. Já o segundo ponto para o qual devemos atentar é a redução da temperatura corporal para um nível inferior ao desejado, o que culminaria, possivelmente, com um quadro de hipotermia, sendo mais prevalente esse problema na redução da temperatura corporal de crianças. Em um cenário em que o método de imersão não pode ser realizado,
deve-se optar por outro modo de redução da temperatura, geralmente através do resfriamento ativo, como com a utilização de bolsas de gelo. Ainda, se não for possível a realização do resfriamento ativo, é aconselhado aos socorristas que levem a vítima de um local quente para um local fresco, removam suas roupas e limitem o seu esforço, enquanto aguardam o serviço médico de urgência, o qual, se não foi ativado anteriormente, deve ser ativado. Diferentemente das outras emergências por calor, no caso da hipertermia, não é aconselhável a ingestão de bebidas. Essas são as referências que eu utilizei, o Guidelines da American Heart. Obrigado.